Olá, tudo bem com você? Animada aí para mais um dia de estudo da lição? Hoje já é quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Como que a semana passou rápido, né? E é assim mesmo, o tempo não para, gente. Por isso que a gente precisa fazer o melhor possível todos os dias, porque o tempo tá passando, né? Então vamos lá, vamos falar com Deus? Feche seus olhos e curve a sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de estudo da lição. Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos dê entendimento da Tua palavra. Senhor, que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes, ó Deus, daquilo que temos aprendido, que podemos colocar em prática, compartilhar com outras pessoas. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude, Deus, porque sem Ti nada podemos fazer. Fique conosco, nos ajude a permanecer firmes nos dias maus, persistentes e inabaláveis. É isso que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, gente? Ó, lição aberta, Bíblia aberta. Hoje, quinta-feira, dia 9 de fevereiro. E o título de hoje, o personagem que nós vamos estudar, quase ninguém conhece, quase ninguém ouviu falar essa história, né? É assim, Moisés no Egito. Claro que eu tô brincando com você, né? Porque quem nunca ouviu falar de Moisés, né? Desde pequenininho a gente sempre escuta a história de Moisés, como que ele foi colocado ali no cestinho, né? Então, assim, a gente conhece muito bem a história de Moisés e sempre tem lições para a gente aprender. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos aprender mais um pouquinho com Moisés. Vamos lá? Acompanhe comigo na sua lição. Moisés foi mantido vivo na província de Deus, que atuou por meio de uma mãe empreendedora e de uma irmã carinhosa. Quando a filha do faraó encontrou o bebê no cesto de junco, ela pediu à sua mãe hebreia que cuidasse dele e pagou-lhe para fazer isso. Gente, que privilégio de Joquebede, né? Ela, olha para você ver, ela colocou Moisés no cestinho, a Miriam com todo carinho colocou lá no rio e a filha de faraó me encontrou. Só que a filha de faraó não podia amamentar, então ela procurou uma pessoa para fazer isso e falou, olha, eu vou pagar um salário para essa pessoa fazer. E quem que foi escolhida? A própria mãe de Moisés, porque Deus já tinha um plano para ele. Que fantástico, né, gente? A Bíblia é maravilhosa. Que desafio abençoado para uma mãe escrava. Joquebede teve 12 anos para ensinar seu filho a orar, confiar em Deus e honrá-lo, e moldar seu caráter para uma vida de serviço. Durante anos, Moisés foi treinado nas cortes reais do Egito. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Já adulto, ele tomou uma decisão que mudou sua vida e o curso da história. Gente, Moisés foi criado como um rico naquele palácio, né, de Faraó. Ele tinha de tudo ali, mas só que os 12 anos iniciais da vida dele, ele teve uma mãe que orava, uma mãe que contava história para eles, uma mãe que dedicou parte da sua vida a ensinar ele as coisas de Deus, e isso fez toda a diferença na vida de Moisés. Né? Por isso que a gente tem que fazer isso com os nossos filhos, né? Nós temos que fazer, quem é avô, faz com o seu neto, né? Porque, gente, isso é muito importante, é uma lição para a vida que a gente aprende aqui só nesse pedacinho que a gente estudou. E pede para você ler na pergunta 8, Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 29. E eu vou ler para você, Hebreus capítulo 11, de 24 a 29, diz assim: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu ser maltratado do que usufruir, né, dos prazeres pecaminosos. Porquanto considerou o próprio de Cristo por maior riquezas do que os dos tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Nós já estudamos uma lição falando sobre isso. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando
tentando os egípcios, foram tragados de todo. Ou seja, os egípcios tentaram, né, entrar no Mar Vermelho, mas foram todos tragados pelo mar. E diz assim, tem uma pergunta para você responder. O que Moisés deixou para trás e o que teve que enfrentar? Examine a situação da perspectiva de Moisés antes de tomar a decisão de sair. Você vai examinar ali a vida de Moisés, né? O que ele teve que fazer antes de tomar, a decisão dele, né? Como que ele tomou essa decisão? Você vai responder aí. E diz assim também, o Egito era uma das maiores potências do mundo antigo na época, se não a maior. O rio Nilo criou terras tão férteis para o Egito, cheio de culturas, era uma nação rica e poderosa, e o próprio Moisés estaria no topo desse reino. É difícil imaginar como a atração do mundo e de todos os seus tesouros deve ter sido para ele em seus primeiros anos. Ele deve ter achado tentadores os prazeres, as riquezas, a adoração. Sem dúvida, Moisés poderia facilmente ter justificado ficar no Egito em vez de se unir a um grupo de escravos desprezados. Porém, como dizem as Escrituras, ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Nós lemos, né? Hebreus 11, 25. O que dizer sobre as aflições? O livro de Êxodo trata das lutas e das provações de Moisés, que mesmo depois de tudo o que passou, não pôde entrar na terra prometida. No entanto, no fim, sabemos que Moisés fez a escolha certa, muito embora às vezes ele deva ter se perguntado se de fato ele havia feito a melhor escolha. Mas a gente sabe, né, que no fim a escolha de Moisés foi a melhor, foi a escolha certa. Né? Ele fez o que era certo, preferiu ouvir a Deus e seguir os seus mandamentos. Aqui no rodapé diz assim, da perspectiva mundana, Moisés deveria ter ficado no Egito. No entanto, como cristão, temos uma visão da realidade que nos leva além deste mundo. Quando somos tentados, como podemos manter diante de nós o cenário mais amplo? Por que é tão importante que façamos isso? É uma pergunta para você refletir, para você responder. Amém? Gente, muito obrigada por essa semana, por fazer o estudo da lição junto comigo. Eu espero que você tenha aprendido, porque eu estou aprendendo muito, né? E eu te peço que deixe um like para mim. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Vamos chegar até 1000 inscritos? Né, eu tenho uma meta aí que conto com você. Compartilhe o vídeo, divulgue, né? Vamos proclamar a palavra de Deus a todos os lugares do mundo. Amém? Deixa um comentário para mim, de onde que você está me assistindo. Eu vou ficar muito feliz de saber. Um abraço carinhoso, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.